Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Van, tô de volta com vocês aqui no canal e hoje com o quadro Educação Positiva aqui em casa, que é um quadro em que eu falo como que eu uso as ferramentas, né, da educação positiva aqui com a Alice, aqui em casa. E aí, o que eu queria falar hoje foi de uma coisa que tem acontecido aí nessas duas últimas semanas, que eu saquei, assim, coisa muito legal. E que foi assim, né, Semana passada, a Alice teve um febrão, assim, super alto e tal, uma loucura. Nunca tinha visto uma febre tão alta assim. E aí, depois de 4 dias de febre, a boca dela estourou tudo, cheio de afta, de ferida. E aí a gente descobriu que ela tava com estomatite. E ela ficou quase uns 9 dias assim, sabe? E aí, como eu venho... Bem, eu faço as ferramentas que eu ensino no curso e tudo mais, uma delas, que é a parceria de escuta. E então eu tenho uma parceira que eu converso, na verdade tem mais que uma, né? Então eu tenho algumas parceiras que eu converso semanalmente pra gente ter um espaço aí onde que eu possa liberar as minhas tensões, e principalmente as tensões da infância que não foram escutadas, né? E aí eu comecei a perceber que nossa, eu tava muito irritada porque ela tava doente. Assim, mas muito, assim, uma coisa assim que ninguém podia falar comigo que eu explodia. E na minha cabeça as coisas que passavam eram assim, meu, mas por que ela ficou doente agora? Tipo, uma semana antes do workshop eu tava trabalhando que nem uma louca, preparando um monte de coisa de vídeo, de texto e de conteúdo. E aí eu falei assim, mas... Nossa, mas eu tô tão... E juntou com a... Enfim, a gente tava fazendo desmame gentil noturno. E... E aí o que aconteceu? A gente teve que parar o desmame, né? Porque ela não tava comendo, então ela só mamava. E aí eu fiquei mais irritada, porque, tipo, tá aí que eu tava começando a dormir bem, voltar a dormir, sabe? Ela acordar só 2 vezes à noite, de repente acordar a noite inteira de novo. Enfim, juntou tudo e eu comecei a ficar muito, muito, muito irritada, assim, muito. E aí, uma das coisas, né, que eu explico no curso, e eu também falei um pouco aí no workshop, da questão do processo de reestimulação do cérebro, né? O que acontece dentro do nosso cérebro. E aí eu comecei a sacar que tava acontecendo isso comigo, sabe? Tipo, nossa, eu tava ficando muito irritada, porque geralmente o processo de reestimulação acontece mesmo quando você percebe que é algo que te tira do sério. Então, sei lá, às vezes seu filho te bate, isso não faz nada em você. A tua filha, sei lá, fala assim, sua chata, isso não te fala nada. Mas aí, quando ele faz uma coisa ou ela fala uma coisa e que aquilo te tira do sério, é esse o processo de reestimulação. E é isso que tem que trabalhar na parceria de escuta. E aí eu saquei isso, cara. Tipo, eu tava lá conversando com uma amiga, assim, eu não tava nem falando com a minha parceira, na verdade, eu tava conversando com uma amiga falando assim, nossa, mas eu tô tão irritada, cara, tipo, eu não sei o que acontece. Assim, ela me tira do sério, assim, e é muito contraditório, porque eu sei o quanto ela tá frágil, o quanto eu tenho que estar disponível pra ela, o quanto eu tenho que dar todo o meu amor, assim, ela tá totalmente indefesa e ela só precisa de mim. E como pode eu ficar desse jeito e eu reagir dessa forma, sabe? E aí eu comecei a falar isso, aí quando eu falando isso, minha ficha foi caindo, sabe? Meu Deus, tipo, processo de reestimulação. Aí depois que eu falei com essa amiga, aí eu mandei uma mensagem pra minha parceira e falei, nossa, tô precisando de uma ligação urgente. E aí eu comecei a conversar com ela e falar, olha, é o seguinte, cara... Eu tô tendo um processo de reestimulação com a Alice, assim, porque o que aconteceu? E eu tô super irritada e eu não quero ser assim. E isso me deixa não ser a mãe que eu quero ser. Porque a mãe que eu quero ser é a mãe que acolhe e que tá doente e que para tudo e que não importa que eu não durmo, não importa, e nada mais importa, o que importa é esse meu ser que eu pus no mundo e que eu amo tanto e que eu quero... Enfim, eu faço o que for por ela.
E como assim eu posso estar tão irritada, entendeu? E aí, durante a nossa parceria, que é esse espaço para você olhar para isso e tudo, eu consegui, enfim, lembrar de situações, assim, em que eu fiquei muito doente quando eu era pequena. E que a minha mãe realmente ficou muito irritada. A reação dela, na verdade, a minha reação agora é um espelho da reação que minha mãe teve. E aí eu fiquei completamente, né? Uau, uma ficha caiu. Eu ainda tô nesse processo, assim, esse processo de você liberar as tensões da infância, ele não é uma coisa assim super rápida. Às vezes demora algumas sessões de parceria, então eu tô aí ainda conversando sobre esse assunto, ainda olhando pra isso, ainda, enfim, deixando essa criança ferida e não escutada chorar e ficar triste, o que eu não pude fazer quando eu era criança, né? E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque na verdade é isso, o processo de reestimulação é esse, e o que acontece é fora do nosso controle, esse processo, né? Lógico que a gente tem o poder de olhar, decidir olhar pra isso, decidir curar isso. Isso é nossa escolha, né? É a minha escolha de fazer isso. E por isso, e isso também é legal porque me tira um pouco a culpa, né? Aquela culpa que a gente carrega, porque eu podia querer ficar com culpa e falar assim, como eu posso ser uma mãe tão ruim? Como assim minha filha tá doente e eu tô aqui reclamando e eu tô aqui irritada? Como assim? Como eu posso ser tão insensível? Eu podia estar me culpando. Só que essa ferramenta de escuta, essa ferramenta que eu ensino no curso, na verdade, ela me dá poder para que eu possa fazer algo diferente na minha vida e causar uma transformação no relacionamento que eu tenho com a minha filha. Ao invés de eu ficar me culpando e de eu ficar nesse ciclo vicioso de tipo, reajo, né, perco o controle, surto, reajo, e aí me acalmo, peço desculpa, perdão, e aí depois eu faço isso de novo, e as coisas vão, e aí eu me culpo, e eu me sinto mal, e aí depois eu fico bem, e aí depois eu faço tudo de novo. É um espaço para que eu possa olhar para isso, que eu possa curar isso, e que eu possa ser realmente a mãe que eu quero ser. Bem, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem quiser saber mais dessa ferramenta, na verdade, eu explico ela profundamente no curso mesmo, na Educação Positiva Essencial. E essa semana a gente tá com um workshop em que a gente tem 4 vídeos aí. Amanhã vai sair o último... Amanhã não, desculpa. Na segunda-feira vai sair o último vídeo. Hoje de manhã saiu o 3º vídeo e na segunda-feira sai o último vídeo. E a gente tá aí abrindo as vagas para a próxima turma. E se você quiser conhecer mais e quiser saber como que é esse processo, enfim, assista as aulas, assista os vídeos do workshop e conheça um pouco sobre essas ferramentas que realmente estão transformando a minha relação com a minha filha e tem transformado a relação de várias famílias com quem eu trabalho e que eu convivo, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau.